Oi, pessoal! Estamos mais em um podcast Inclusão da Questão. Boa tarde, prazer, eu sou a Fer. Muito obrigado por estar assistindo a gente, pelos feedbacks positivos, pela força, pelo apoio, por tudo que vocês têm me dito aí pelo Instagram, pelo Facebook. Eu agradeço muito, porque o podcast Inclusão da Questão é para isso. É para mostrar para você, é para conscientizar, trazer conhecimento, informação e mostrar que dá certo, que dá pra colocar qualquer assunto de diversidade, qualquer assunto de inclusão em pauta e em prática. Porque não adianta ficar falando de inclusão aqui e não colocar em prática. E hoje a gente tá com um convidado maravilhoso, que nós vamos bater um assunto muito importante em relação não só à inclusão, mas muito mais do que isso. E você vai ver como é importante falar de coisas que quase ninguém fala, né? Então, mas antes disso, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Obrigado a todos. Sem vocês eu não estaria aqui trabalhando com dignidade, levando informação, levando conhecimento para todos vocês. Porque é para isso que a gente tá aqui, é para esse propósito. E eu agradeço a todas as marcas por acreditar nesse trabalho de inclusão, que nós já vamos chegar a 2 anos com fé em Deus. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Um grande beijo. Quero agradecer ao Kikuchi, da Grace Barra também aí, ó. Fui treinar hoje, já vi com a camiseta aqui, ó. Obrigado, Kikuchi. Obrigado a todos o pessoal da Grace Barra Boa Vista. Um grande beijo a todos e todos os patrocinadores que apoiam esse podcast. E agora, falando do mais importante, conversar com meu amigo Rony. Eu e o Rony já somos amigos de algum tempo já. E a gente tá se marcando e agora deu certo pra estar aqui. Fala, Rony, seu presente, meu querido. Realmente, boa tarde, Fer. Enorme prazer estar aqui com você. Uhum. Como você comentou, a gente já havia combinado algumas vezes, dessa vez deu certo. Finalmente, estou muito feliz. E eu vou iniciar com a minha autodescrição, tudo bem, Fer? Então, eu sou o Rony, eu sou psicólogo, especialista em infância e adolescência. E eu sou um homem, a cor da minha pele é parda. Eu tenho cabelo da cor castanha, curto. Eu uso um cavanhaque, eu estou vestido com uma camiseta de gola, cor verde e calça jeans. Estamos aqui num estúdio gravando no podcast, o fundo aqui é preto. Então, gostaria de iniciar com essa autodescrição, Fer. E aí é bom que lembrou de fazer a minha, então fazer a minha. Eu tô aqui com a camiseta preta, escrito equipe, embaixo Grace Barra. Tô embora, como aqui tá um pouco frio, embaixo dessa camiseta eu tô com uma segunda pele verde, lógico, porque eu sou palmeirense. Eu uso um óculos roxo, tô sentado numa cadeira de rodas, minha calça é azul e eu acho que é isso, tem cabelos curtos, pretos, pele branca e vamos lá, tá bom? E aí? Do que a gente vai conversar hoje, meu querido? Fer, fala desse assunto que é tão importante. Nós vamos conversar hoje sobre desenvolvimento humano, sobretudo desenvolvimento na infância de pessoas autistas e com deficiência, especialmente desenvolvimento psicológico. Então é um tema muito bacana aí pra gente fazer esse bate-papo. E como é que começa esse desenvolvimento? Desde lá, acho que é da concepção, né? Como é que você quer abordar esse assunto da melhor forma? Isso. Pra ficar mais claro pra gente. Tá. Eu gostaria muito de compartilhar aqui que o desenvolvimento humano, ele é universal. Então, ele tem, apesar de toda a variabilidade e diversidade da espécie humana, ele tem algumas características e algumas marcas que são, assim, universais e elementares. E a primeira característica é que o desenvolvimento ele é multimodal. Ou seja,
ele é constituído por diferentes áreas do desenvolvimento que são transversais e que se integram. Então, essa é uma marca universal do desenvolvimento. Então, a pessoa tem na sua constituição o desenvolvimento motor, o desenvolvimento da linguagem da comunicação, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento sensorial e o desenvolvimento psicológico, que é o que nós vamos conversar mais especificamente aqui. Tô falando de modal, por isso que ele é múltiplo, né? Exatamente, são diferentes partes que constituem um todo. É igual um corpo se constitui como? Teoricamente, né? 2 braços e tal, então tudo constitui um corpo, né? Exatamente, Fer. Não, exatamente. É como uma corrente, uma engrenagem. E quando uma das partes não vai bem, naturalmente as outras partes acabam tendo comprometimentos. Então, por isso que é importante a gente ter essa visão que o desenvolvimento é multimodal. Naturalmente, isso quer dizer o quê? Que a perspectiva, principalmente para quem vai atuar com pessoas autistas e pessoas com deficiência, deve ser transdisciplinar. Então, que legal. Porque o terapeuta, por exemplo, o fonoaudiólogo, quando recebe uma criança autista, ele não recebe só a boca, só o campo da linguagem, da comunicação. Ele recebe um ser, um sujeito ali que tem atravessamentos e barreiras no desenvolvimento motor, no desenvolvimento sensorial e no desenvolvimento psicológico e emocional. Então, não dá para você querer atuar, por mais que essa seja a sua área, somente com o conhecimento específico da sua área. Você precisa ter essa noção transdisciplinar. Posso dar mais um exemplo? Não adianta você querer tratar a doença se você não cuidar do doente como um todo. Exatamente isso. Então, às vezes, alguns profissionais acabam ficando com um repertório muito limitado na intervenção terapêutica e no manejo, porque eles têm esse olhar muito unifocal. Só uma via só. E o olhar, ele precisa ser amplo, ele precisa ser... Perfeito. Ele precisa realmente ser multimodal mesmo. Perfeito. Então, essa é uma primeira característica. A segunda característica universal do desenvolvimento humano é que ele é fortemente marcado e determinado pelo meio social ao qual esse sujeito está inserido. Com certeza. Então, assim, desde tradição, cultura, religião, estilo parental familiar, como a sociedade enxerga e vê nas diferentes culturas, nos diferentes países, tudo isso é determinante, mas especialmente os cuidadores primários, que na maioria das vezes é a mãe, o pai, mas existe atualmente novas configurações familiares, pode ser uma família constituída por 2 mães, por 2 pais, ou pode ser um avô que cria essa criança, uma avó. Então, assim, essas pessoas que são os cuidadores primários, eles influenciam muito o desenvolvimento, sobretudo o desenvolvimento psicológico desse ser. Diretamente, né? Diretamente. É determinante mesmo no desenvolvimento. E aí, como você comentou, o desenvolvimento psicológico, ele inicia desde a concepção. Ao contrário do que muitas pessoas, inclusive muitos profissionais. A própria psicanálise, que foi pioneira na intervenção e deu toda essa atenção ao desenvolvimento infantil, com Freud, começa com Freud, ela tem a visão do desenvolvimento psíquico a partir do nascimento. Essa é uma visão da psicanálise ali naquele período, naquele contexto social. Atualmente, nós sabemos, por uma outra área da psicologia, que é a psicologia perinatal. Que é a psicologia perinatal, Fer? A psicologia perinatal é aquela ciência da psicologia que vai se dedicar a estudar o desenvolvimento humano desde a concepção, gestação, parto e pós-parto. Olha que legal. Então, ela vai dar toda uma atenção também para o parto, mas para o período anterior desse desenvolvimento desse ser humano. Então, a psicologia perinatal, ela nos traz informações muito valiosas sobre como funciona o desenvolvimento psicológico do ser humano. Você pode dar um exemplo pra gente? Posso sim. Vamos lá. Vamos iniciar pela
pela concepção. Faz muita diferença se essa concepção ela é planejada e desejada do que quando ela é uma concepção que vem de surpresa. Esse é um ponto inicial, um pontapé inicial. Por quê, Fer? Porque vamos pensar um casal jovem de 20 anos que tem muito planejamento de vida, tem muitas metas e objetivos, eles começam a namorar, eles estão apaixonados, mas eles ainda estão se conhecendo, eles são um casal jovem. E um vai fazer faculdade numa federal, o outro vai fazer uma faculdade fora, e aí, de repente, diante de uma relação sexual, a mulher acaba engravidando. Essa concepção não planejada e indesejada, devido ao contexto, esse contexto que o casal está vivenciando no momento, ela pode trazer muitas barreiras e muitos entraves. Porque a mulher não gostaria de engravidar naquele momento. E o pai também não gostaria. E o pai também não gostaria de aumentar tanta responsabilidade precocemente e muitas das vezes ter que casar devido a uma questão religiosa e cultural. Então, a concepção, ele é um marcador inicial do desenvolvimento desse sujeito. Por quê? Como eu falei anteriormente, depende muito dos cuidadores primários. Então, vai depender muito do vínculo, da relação, da qualidade da relação que esse bebê tem com a sua mãe e com o seu pai, por exemplo. Pode ser outro cuidador primário. Mas se essa mãe, ela teve a concepção e ela ficou chateada, desmotivada, ou seja, qual é a relação que ela vai ter com aquele bebê crescendo na barriga dela? Diferente daquela concepção. Vamos pegar fazer um outro exemplo de um casal já um pouco mais maduro, na faixa dos seus 32 anos, que planejou, que trabalhou, construiu uma base, já tem uma casa, tem um carro, é o melhor dos mundos, né? Digamos assim, mas... E ambos, o homem e a mulher, desejou ter o filho e eles acabaram tendo a concepção. Vai ser diferente a relação com esse bebê desde esse período. Então você pode ter, porque isso vai determinar como será essa gestação. Porque você pode ter aquela mãe que desejou, que amou e que o parceiro também é super companheiro, desejou e amou. E eles vão conversar com o bebê na barriga, eles vão contar a história. É vínculo. É vínculo. E é vínculo desde já. Desde esse período da gestação. E por outro lado, você vai ter aquela mãe que a gestação é um fardo para ela. E ela vai levar isso durante a gestação inteira. Então, uma gestação... Eu imagino aquelas mulheres que são estupradas, então. Exatamente. É um outro marcador. É um exemplo extremo. Uma mulher que é abusada, uma mulher que sofre violência sexual e acaba engravidando. Imagina como não é para ela a percepção e a assimilação da concepção. E a culpa, né? Engravidou, mas eu não queria ter esse filho, mas agora tá aqui, o que eu faço? Exatamente. Caramba. E isso já é um marcador de como ela vai se relacionar. Isso é um marcador que determina... Mas ele não é algo 100% rígido. Isso é importante compartilharmos aqui. É possível que essa mulher que não desejou, não planejou, durante a gestação, venha ressignificar e constituir um vínculo muito saudável com esse bebê. Mas a concepção já é um marcador. Então, assim, vamos trazer um pouco para alguns dados estatísticos. No Brasil, atualmente... cerca de 60% das concepções são não planejadas e não desejadas. Sério? Segundo a Fiocruz. 60%. Então, isso que nós estamos falando aqui, nós estamos em 2025, né? Imagine isso há 40, 50 anos atrás. Nossa! Então, é muito provável que esse dado estatístico, essa porcentagem, essa prevalência, fosse ainda maior.
Verdade. Porque hoje em dia nós temos mais acesso à informação, à conscientização e educação. Minha avó casou grávida assim, ela não contava ninguém. Exatamente. Por isso... Porque naquela época eu imagina. Exatamente. As pessoas tinham 10, 12, 15 filhos. E não eram 10, 12, 15 filhos desejados, planejados e amados. É verdade. Mas era o funcionamento naquele ambiente, naquela sociedade. Pô, meu avô teve 7 irmãos. 7 irmãos. Exatamente. Olha, é verdade. Olha, que legal. Não tinha olhado nessa ótica. Que legal. Então, a concepção, ela é um marcador inicial, inclusive, do desenvolvimento psicológico desse sujeito em constituição. Por quê? Vai interferir diretamente na gestação. E aí, um dado bacana sobre a gestação. O bebê sente e capta em tempo real tudo que a mãe sente emocionalmente. Então, o que eu tô querendo dizer? A mulher gestante que tá muito ansiosa, muito estressada, Ele fica ansioso, o bebê capta aquilo em tempo real. Porque é vínculo, né? Tá umbilical, né? Exatamente. Quando a mulher está gestando, a mulher e o bebê são um ser só. É um ser só. Então, é importante que as pessoas tenham acesso a essa informação. Nossa, Por quê? legal. Porque com esses dados, Fer, a gente passa a olhar e buscar um conhecimento mais aprofundado sobre essa temática. Porque o que é mais importante do que os nossos filhos? Então, a gente precisa, sim, pensar, planejar, pesquisar dentro do possível, receber uma orientação profissional nesse sentido. Então, é por isso que essa área da psicologia perinatal, ela emergiu e vem expandindo exponencialmente. Que legal! Psicólogos que têm esse conhecimento. Eu acabei tendo contato com esse tipo de conhecimento da psicologia, porque isso a gente não aprende na faculdade, não tá na grade curricular, porque foi quando eu cheguei na fase da minha vida que desejei ser pai. Então, eu fui buscar, eu pesquisei. Que legal! Então, eu comecei a estudar e falar, poxa, olha que interessante isso. Isso aqui é relevante. Por que não pesquisar e procurar saber? E a mulher gestante, só por ela estar gestante, ela já está no grupo de risco, porque ela tem alterações emocionais significativas. Ansiedade, estresse e depressão. Por isso então, que tem a depressão pós-parto, né? Isso. Aí, o que acontece? Geralmente, mulheres que têm depressão durante a gestação têm uma predisposição maior para ter a depressão pós-parto. Então, por isso que é importante o cuidado na gestação. O cuidado emocional, o cuidado com a saúde, o cuidado fisiológico, a mulher praticar um exercício físico, fazer uma caminhada, o companheiro, o homem, o pai, tem muita responsabilidade também, porque ele é responsável por garantir um ambiente adequado para essa mulher. Ele precisa cuidar da mulher e desse filho. Então, assim, não é só aquela coisa do sistema patriarcal, prover, levar o alimento, levar o dinheiro. Ele precisa estar ali, presente, companheiro, atuante. Sabe que eu fico mais feliz que antigamente, pelo menos na minha época, assim, hoje os pais assumem mais os filhos. Não é mais tão patriarcal. Lógico, ainda tem. E eu acho que prevalece, mas tem muito pai que faz questão de que a mãe carrega as coisas e o pai tá ali carregando o troféu. Isso eu acho lindo, cara. Quando o pai participa, eu falei, nossa, e faz a diferença. Exatamente. Faz a diferença. E aí, Fer, durante a gestação, esse bebê ele vai se desenvolvendo psiquicamente de acordo com o desenvolvimento psicológico da mãe. Então, se a mãe tem uma estabilidade emocional dentro do possível, né? Porque tem todos os desafios da gestação. Esse bebê vai captando e vai se apropriando dessa estabilidade emocional. Se a mãe está num ambiente conturbado, por isso a interferência do meio ambiente. Imagina um bebê se desenvolvendo na barriga de uma mãe que tá morando numa favela, tá correndo o risco de ser despejada porque ela não tem dinheiro para pagar o aluguel e vai entrar numa situação de rua, tá sem emprego e não tem pai. Naturalmente, esse bebê tá captando e assimilando toda a carga psicológica, emocional que a mãe está vivenciando. Perfeito. Então,
é muito importante essa fase do desenvolvimento na gestação, porque isso também vai interferir no parto e no pós-parto. E aí o parto é algo muito importante também, Fer. Porque olha que interessante essa informação. Ao longo da história da humanidade, o parto sempre foi algo fisiológico e natural. Só, ponto final. Ao longo de, assim, milhares de anos. A partir, mais ou menos ali da década de 40, 50, houve uma revolução. Por quê? A população que vivia na zona rural passa para a zona urbana e um crescimento ali naquele período que as pessoas tinham muitos filhos e começa a se usar da prática médica da cesárea, que é o parto cesariano. Então, assim, o que é importante nós compartilharmos aqui? E aí, cesárea é um procedimento médico, é uma intervenção cirúrgica extremamente importante para os casos que haja indicação técnica. O que houve ao longo dos últimos 50, 70 anos aí é uma banalização da cesárea. Uma banalização. Então, hoje em dia, muitas mulheres desejam engravidar e elas nem sequer consideram a possibilidade do parto normal. Elas já vão sabendo que elas vão fazer uma cesárea. Mesmo que elas não tenham indicação para isso. E isso também interfere no desenvolvimento. Porque, veja bem, Fer, vou trazer mais uma vez o dado estatístico também. Aproximadamente 58%, 59% dos partos no Brasil, de modo geral, são partos cesárea. E isso no geral. Se a gente levar isso para o privado, nos convênios, ou seja, naqueles partos particulares, esse dado de 59 aumenta para 82. Eita, caramba. Em alguns lugares, como o Rio de Janeiro, ultrapassa 90%. Eita, caramba. E o recomendável, segundo a OMS, é 15%. É que sejam 15%. É uma diferença absurda. E por quê? O que acontece? O que acontece no parto cesárea? Muitas vezes ele é desnecessário, a mulher não tem consciência, não tem poder de escolha, e o bebê passa por uma série de procedimentos ali, por mais que o parto corra dentro do possível bem, em que assim que ele nasce, ele precisa fazer procedimentos que são protocolares no hospital. Que esses procedimentos, digamos que não existem na mesma intensidade num parto normal. E aí o que ocorre? Quando o bebê nasce, imagina, vamos nos colocar no lugar de um bebê. Você fica dentro de um ambiente apertado, quente, seguro, aquático, né? Porque você fica ali envolto ali, em todo aquele líquido, e você se habitua àquilo e você vai se desenvolvendo. De repente, você nasce. Você faz a transição ali muito rápido. E aí, quando você nasce, vamos lembrar que a mãe e o bebê é um só. Mas quando ele nasce, ele acaba sendo separado precocemente dessa mãe para fazer intervenções. Por mais que seja 1 hora, 2 horas, 3 horas, para o bebê, ele não tem essa noção temporal, espacial. Para ele, é como se fosse ali uma vida toda. Então, qual é a sensação para esse bebê? A sensação de abandono. A sensação de desamparo. E se nós formos levar, por exemplo, para os casos de bebês prematuros, com prematuridade, isso é ainda maior. Você pode compartilhar com propriedade. Por quê? Esse bebê, primeiro que ele nasce prematuramente e o corpinho dele não está todo formado. Então, ele acaba nascendo ali, num ato ali mesmo médico, e aí tudo bem, é necessário. Mas esse afastamento precoce, sobretudo quando esse bebê acaba sendo internado numa UTI neonatal, e ali ele pode ficar de semanas a meses, psiquicamente, ele está sendo atravessado por grandes barreiras no seu desenvolvimento psicológico. Então, é realmente sensação de abandono, medo, desamparo aprendido.
Por isso, olha só, Fer, que atualmente lá no HCM, considerando essas e outras informações que eu tô compartilhando aqui, eles fizeram o Projeto Canguru. Você já ouviu falar no Projeto Canguru? Eu acho que já que tem a bolsa e tal, não é? E, na verdade, entre outras coisas importantes, com esse olhar para o desenvolvimento psíquico desse bebê prematuro, o que eles fazem hoje que eles não faziam há décadas atrás? É buscar ao máximo manter a presença dos pais próximos a esses bebês. Porque antigamente o bebê nascia prematuro, ele ia lá para UTI neonatal, incubadora, e a mãe e o pai tinham um contato mínimo. Ficava ali, ficava mais longe. Isso, ficava afastado, ficava ali. Então o Projeto Canguru, ele, entre outras coisas benéficas ao desenvolvimento, ele busca fazer essa aproximação o máximo possível, porque eles entenderam, profissionais da área da psicologia, que essa proximidade com a figura primária, sobretudo a mãe, é extremamente importante para o desenvolvimento psicológico desse bebê. Então, assim, olha só, nós estamos falando todo esse desenvolvimento psicológico antes do nascimento e ali pós o nascimento. Aí, quando esse bebê vai para casa, ele começa a interagir ali com os cuidadores primários e a qualidade dessa relação vai fazer toda a diferença no seu desenvolvimento psicológico. Então, o bebê, ele é naturalmente o quê? Egocêntrico. Isso é universal do desenvolvimento humano. Ele precisa ser egocêntrico. Por quê? Ele vai chorar o tempo todo e ele tem a percepção ali de que o mundo gira ao redor dele e justamente por isso os adultos, referências, as pessoas, os cuidadores primários vão estar sempre ali para suprir o que ele precisa. Porque o bebê humano, diferente de outras espécies de animais, ele não nasce com capacidades já motoras, linguísticas, sensoriais. Não, ele requer muito cuidado. Então, é importante considerarmos isso. O bebê, ele necessita dessa atenção. E aí, com o tempo, conforme ele vai se desenvolvendo, a mãe, ela vai fazendo movimentos de alternâncias de presença e ausência. É diante dessas alternâncias de presenças e ausências que o bebê ele vai dando descontinuidade ao quê? Ao cordão umbilical psicológico. Porque quando o bebê nasce, se corta o cordão umbilical físico, né? Mas o psicológico permanece. Então, quando o bebê nasce, ele ainda se compreende como extensão da própria mãe. Que legal. Ele não se compreende como um sujeito no mundo. Ele se compreende como extensão. Outra informação importante também é que, ainda que exista essa prática, mas cada vez mais profissionais da área do desenvolvimento infantil, da psicologia e outras áreas vêm apontando os malefícios do berço e do berço que fica num outro quarto, porque é como se fosse algo similar lá ao hospital. É você pegar o bebê e colocar num berço num outro ambiente e deixar ele ali. E aí os profissionais mesmo indicavam, deixa chorar até dormir. Só que ele tá chorando, ele tá comunicando, manifestando. Ele tá com medo de estar sozinho. Ele tá com medo de estar sozinho ali. Então, é muito importante, Fer, essa proximidade da mãe, do pai, do cuidador primário com esse bebê. Até quanto tempo você acha que tem que ter esse vínculo aproximado, depois ir desvinculando? Essa proximidade, ela tem que ser ali nos primeiros anos. Porque o bebê humano, ele é filhote, até os 3 anos. Até os 3 anos. Você pode perceber que a partir dos 3 anos, se a criança recebeu ali um manejo, um estímulo adequado, ela já tem algumas capacidades elementares e básicas de sobrevivência. Então, se ela não tiver alguma alteração motora, ela tá andando. Se ela não tiver alguma alteração na linguagem, na comunicação, ela tá se comunicando, ela tá falando. Ela já consegue se movimentar, isso, né? Mas nesses 3 anos, é fundamental que esse bebê receba ali a presença dos pais. Porém, nós vivemos num sistema capitalista que o que acontece? A mãe, sobretudo da classe social menos favorecida, ela tá trabalhando, ela pegou ali a licença maternidade, que foi uma conquista, um direito conquistado, porque se voltarmos ali décadas atrás, isso não existia. Só que
ela fica apenas 4 meses com esse bebê. Aí o que acontece? Quando dá 4 meses, ela precisa voltar a trabalhar, esse bebê vai para onde? Vai para uma creche, muitas vezes fica num período integral. Acaba sendo novamente um choque também para esse bebê. E haverá entraves psíquicos. É uma ruptura, porque a descontinuidade, ela precisa ser sutil e gradativa. Por quê? Se muitas mães sofrem nessa fase, muitas mães sofrem no hospital quando o bebê vai na UTI neonatal. Né? Muitas mães sofrem quando a criança vai começar na escola. Isso porque nós estamos falando de pessoas, de adultos que têm um desenvolvimento psíquico e têm ferramentas. Um ano e pouquinho já não dá pra eu colocar na escolinha. Então, Fê, como eu tô te falando, a gente precisa entender o que é o ideal, aquilo que a ciência vem evidenciando e aquilo que é possível. É lógico que se você tiver uma extrema necessidade, ela vai acabar entrando ali na escola com 4, 5, 6, 8 meses. Seria bacana se, por exemplo, nesses casos, ela ficasse só meio período, porque é um tempo menor. Tem a escolinha que deixa meio período com 2 horas, e aí gradativamente vai aumentando. Exatamente. E aí eu acho que vai fazendo uma adaptação. Porque tem criança que lida melhor, porque nós estamos falando de ser humano, estamos falando de subjetividade. Cada um é único, cada um reage de um jeito. Exato. Então, assim, é importante nós considerarmos aquilo que a ciência está evidenciando, mas adaptarmos a nossa realidade, a nossa prática. E aí começa os marcadores do desenvolvimento psicológico, Fer. Então, assim, quais são os marcadores do desenvolvimento psicológico de uma criança em desenvolvimento? O primeiro é exatamente esse. É quando dá essa descontinuidade e ela tem a percepção de si. O segundo marcador é quando ela tem a percepção do outro. O bebê percebe a mãe, percebe o pai. Não quer dizer que ela valide o outro. Ela percebe, porque ela continua egocêntrica. Então a mãe existe para satisfazer ela. O pai, na ausência da mãe, é um substituto para satisfazer ela. E ela também vai habilitar a capacidade dela, que é fundamental, Fer, que é a capacidade de autorregulação emocional. Então, diante de momentos ali adversos e tudo mais, a criança ela vai ser o quê? Ela não nasce com essa capacidade. A criança, antes de adquirir a capacidade de autorregulação, ela precisa ser corregulada. Então, quando a criança caiu, machucou, sentiu falta, o adulto referência vai acolher essa criança e vai corregular. Então, mais uma vez, a importância dos cuidadores primários. Se a criança está frustrada, ela não tem recurso psicológico para lidar com aquilo, e vem um adulto e grita, e vem um adulto e bate, e vem um adulto e fica extremamente nervoso e ansioso. Estressado. Essa criança não vai desenvolver capacidade de autorregulação. Então, precisa receber essa corregulação. Uma vez que ela vai gradualmente, sutilmente, adquirindo essa capacidade, ela vai expandindo o seu desenvolvimento psicológico. Agora, o que acontece com crianças com deficiência? E crianças autistas, por exemplo, eles são atravessados por outras barreiras. Sim. Então, a barreira motora, a barreira sensorial, a barreira da linguagem. Perfeito. Então, o que naturalmente é um processo que requer atenção, qualidade e que naturalmente tem desafios, esses desafios vão ser maiores a criança com deficiência. Mas aí, qual é, na minha percepção, um grande equívoco das famílias e até mesmo dos profissionais? É você pegar uma criança com paralisia cerebral com 4 anos, 5 anos, e você pegar uma criança autista com 4 anos, 5 anos, e naquela criança ali com paralisia cerebral, colocar ela para só estimular fisioterapia. Lembra do desenvolvimento multimodal? Não dá para você trabalhar só o motor, sendo que existem outras áreas. Porque quando uma das áreas não vai bem, as outras também não. Então, você precisa sempre ter esse olhar integrativo. Então, legal. Ao invés de eu colocar o meu filho ou a minha filha para fazer um protocolo de alto volume de fisioterapia e só isso, que tal a gente conseguir ali equilibrar? Então, ela vai na físio,
Ela vai na fono e ela vai no psicólogo. Você tá equilibrando, porque o bom desenvolvimento é o desenvolvimento equilibrado. Num total. E nas crianças autistas, os pais muitas vezes também ficam buscando, quando há atrasos na linguagem, comunicação, sobretudo na fala, que essa criança venha desenvolver a sua fala. Então ele fica passando por fonoaudiólogo, e é óbvio que é essencial, todas as áreas são essenciais, mas às vezes acaba focando. Fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, e a criança, dependendo da demanda do desenvolvimento dela, ela tem essa necessidade, mas aí que entra, o desenvolvimento psicológico fica onde? Isso me preocupa bastante. Posso dar minha opinião? Eu acho que a criança, às vezes, com deficiência, tem muita terapia, seja ela qual for. Tem muita terapia e a criança, acima de tudo, ela precisa brincar. Perfeito, Fer. Ela precisa brincar. Chega de terapia. Ela precisa de lúdico. Você ensina uma criança muito melhor com lúdico do que qualquer outra coisa. Fer, perfeita a sua colocação. A criança com alteração no desenvolvimento, com deficiência, a criança autista, ela tem o direito à infância. Ela precisa de terapia? Precisa. Mas ela precisa ter um espaço de tempo ali. Por isso que vai do desejo dos pais. Porque vamos considerar, Fer, vamos entender também a complexidade do ser humano. A expectativa do pai. Você é uma mulher que se tornou mãe. Não planejou, não desejou. A sua gestação foi conturbada. Você pensou, inclusive, em abortar essa criança. E você foi tocando ali, porque tinha que tocar, por pressão da sociedade, etc e tal. Você vai para o parto. Você tem um parto ali, cesárea, que você não escolheu. Você sofre uma violência obstétrica, que existe muito. Em cada 4 mulheres no Brasil sofrem violência obstétrica, tá? Na hora do parto, no momento... O que é violência obstétrica? A violência obstétrica é quando, no momento do parto, o médico, o profissional ali faz procedimentos invasivos e desnecessários, machuca a mulher. Entre outros fatores. Isso acontece muito. E isso vai interferir. Porque, Fer, vamos pensar assim, vamos ser bem práticos. Vamos ser práticos e lógicos. Não desejei, não tive uma boa gestação, sofri violência obstétrica e essa criança que eu não desejei, que me fez passar por tudo isso, veio com deficiência. E aí a relação? Aí é mais fácil, Fer, se você tem uma condição socioeconômica favorável, você colocar essa criança, esse ser, na escola e da escola para terapia o dia todo, todos os dias da semana, porque você não precisa ficar lidando com ela. Então, quando a gente fala em direito à infância, em direito em brincar, as principais pessoas que vão brincar e vão garantir essa infância são os pais. E muitas vezes, por N motivos, esses pais não estão ali disponíveis. Cara, que assunto louco. A gente precisa compreender, porque é muito complexo tudo isso. Não. E a gente precisa, e eu não estou falando isso... eu não estou falando isso das famílias no sentido de julgar, jamais. Não. Tanto como psicólogo, como ser humano. Não, ninguém tem esse direito porque a gente não consegue. O que a gente quer, inclusive, é trazer essa família, é fazer um acolhimento, fazer uma escuta e conseguir ali também encorajar essa família a transpor os desafios. Porque todos os estudos científicos na área de intervenção terapêutica evidenciam justamente isso. Quando a terapia ela tem um alinhamento entre terapeuta e família, os resultados são melhores. Com certeza. E a escola também entra nisso, porque a escola, a criança passa um tempo significativo na escola. Com certeza. Então precisa ter esse alinhamento. Imagina então um pai e uma mãe que ele se divorcia logo depois que nasce. A criança deixou um transtorno. Acontece muito. Ainda mais hoje. Exatamente. Acontece muito. Aí imagina a criança com deficiência. Aí ferrou tudo, gente. Eita. É uma realidade, não é mesmo, Fer? Então, assim, quantos pais, sobretudo com decisão do homem, do pai, ao perceber ali o filho com deficiência, prefere se separar e pagar uma pensão. Quando paga uma pensão. Quando paga. Então, a mãe acaba sendo a figura
que acaba... muito nela, coitada. Isso. Foi ela e Toda mãe de criança com alteração no desenvolvimento acaba naturalmente tendo uma sobrecarga descomunal. E aí gera o capacitismo? Isso pode gerar o capacitismo. Se essa mãe não buscar conhecimento, informação, não tiver bons profissionais, isso pode gerar o capacitismo. Então, o capacitismo, ele é a percepção que as pessoas têm de situações, e nesses casos de indivíduos. Então, ele vai te pré-julgar diante da sua condição. Então, a Fer é uma mulher com paralisia cerebral. Inconscientemente, essa pessoa já pode ter uma percepção de que, então ela é uma pessoa que não faz nada. Ela é uma pessoa que ou tá na cama ou tá na cadeira de rodas. Então, assim, é um foco e é uma presunção sempre direcionada para incapacidade. Eu acho que dá até um hiperfoco. Exato. Então, assim, é uma percepção sempre voltada para incapacidade e não para as capacidades. Então, se essa mãe olha para a criança ali com alterações no desenvolvimento, comportamento diferente e com limitações, e ela começa, mas é isso mesmo, não vai aprender a ler, a escrever, a falar, a interagir, o que essas mães começam a fazer? Privar essas crianças. Coloca numa redoma. Coloca numa redoma, coloca numa bolha. E aí, o desenvolvimento na infância, o desenvolvimento humano, ele acontece naturalmente nas vivências sociais. Como que uma criança vai desenvolver tolerância à frustração se ela é sempre privada quando ela se frustra? Como que uma criança vai desenvolver capacidade de resolução de problemas se diante de qualquer problema o adulto vai lá e resolve por ela? E isso acontece, isso acontece em todos os núcleos familiares, Fer. Mas isso aumenta exponencialmente quando a criança tem deficiência e alteração no desenvolvimento. Então, o que a gente sempre orienta os pais? Vamos presumir capacidades e vamos possibilitar que essa criança pense por si só e venha agir por si só. Vamos dar espaço para essas crianças. Agora dá um recado para a câmera aí e fala que é possível fazer isso. Porque muita gente acha que não é possível, então fala que é possível. Gente, é possível fazer isso. Eu vejo famílias fazendo isso, famílias que já vieram com esse perfil, com essa base, e outras que não tinham e adquiriram. Eu, como profissional, como terapeuta da área, há 10 anos faço isso todos os dias na minha vida, e sou apaixonado em fazer isso, Fer, e é extremamente satisfatório, porque aquela criança que tem um entrave motor, que tem um entrave na linguagem, que tem um entrave cognitivo, emocional, ela precisa receber esse olhar de desejo dos cuidadores primários e dos profissionais. E quando você falou aí na terapia do lúdico, Fer, o que há de mais moderno e atualizado? É que as terapias devem ser lúdicas. Elas devem ser interativas. Elas devem ser prazerosas. Porque o olhar que muitos profissionais e muitas famílias têm é que terapia é uma coisa assim, séria, mecânica, engessada, de muito treino. E isso... E só repetição. E às vezes você tem um sujeito ali em desenvolvimento com grandes atrasos psíquicos que nem tem a consciência do que está acontecendo ali e não tem intencionalidade. Então, terapia, na atualidade, o que há de mais atualizado, assim, moderno, contemporâneo, é o quê? Lúdico, interação e consentimento, mesmo daquelas crianças que têm um atraso acentuado. Então, a criança, às vezes, ela não vai te falar... Quero fazer isso, vamos lá, que legal. Mas ela pode se comunicar gestualmente, ela pode se comunicar com sim, com não, ela pode se comunicar expressivamente, mostrando que ela tá gostando daquilo, e também com a comunicação alternativa. Então, poxa, se a criança ela faz terapia a vida toda, durante a infância, e aquilo não é legal, aquilo não é prazeroso... Não vai crescer, não vai dar... Então, por isso que eu atuo na perspectiva do DIR, tempo de chão. Então, o DIR, ele busca fazer o quê? Eu vou conhecer a minha criança, eu vou entender todas as áreas de desenvolvimento dela. Se ela precisar de acessibilidade, eu vou ofertar essa acessibilidade para ela. E eu vou buscar me conectar com ela
antes de querer qualquer resultado. Eu vou me vincular afetivamente com ela. Tem um vínculo. Isso, e vou entender o quê? O que é campo de interesse dessa criança. Tem criança, Fer, que gosta de ficar ali brincando com as letras. E aí eu vou falar, ai, mas essa criança só brinca com letras, ela precisa expandir o repertório dela, etc e tal. Vou tirar essas letras dela? Não, eu vou brincar de letras ali com ela, eu vou, por quê? E essa é uma porta de entrada para eu me conectar com ela afetivamente e me valer dessa conexão. E dessa conexão, Fer, eu consigo cativar essa criança a novas brincadeiras. É diferente quando eu me conecto e eu vou me valer dessa conexão e cativo. E aí, devido a essa conexão, ela vem. Do que quando eu tiro e falo, você não vai mais brincar disso, agora nós vamos brincar disso daqui. É diferente. Aquilo que ela gosta é aquilo que é imposto. Exatamente. E aí, o que a gente acaba fazendo com a criança quando a gente faz isso? A gente anula a subjetividade dela. Com certeza. Então, o gosto dela é o gosto dela. Então, eu vou me conectar a ela, eu vou cativar ela e vou, com isso, fazer com que ela venha expandir o repertório dela de brincadeiras. Por que isso é importante? Porque tanto a criança lá com paralisia ou a criança autista, ela vai ter lacunas e atraso na socialização. Então, é difícil ela interagir e brincar com outra criança se ela só fica naquele hiperfoco ali. Porque aquilo muitas vezes não é interessante para as outras crianças. Agora, se a gente expande o repertório dela, ela tem maior possibilidade de interagir socialmente e brincar. Ela gosta de brincar com letras, mas aí devagarzinho você vai colocando outras coisas e você vai aumentando o repertório. Exatamente. Colocando no meio de outras crianças, você vai observando, você vai Fer, e eu posso falar com propriedade, porque eu faço isso na prática e dá certo. Sem barganha, sem aquela coisa do reforço, né? Ah, faz isso que eu te dou isso. Não, porque quando a gente age dessa maneira, quer a gente queira, quer não, a gente já tá presumindo incapacidade nessa criança. Porque quando a gente faz essa recompensa, essa barganha, a gente já tá presumindo que ela é incapaz de entender que outras coisas é melhor para ela a nível consciente. Então, quando a gente não faz esse movimento aqui e a gente presume capacidade na criança, dá mais trabalho, mas é o melhor caminho, porque quando ela assimila e se apropria daquilo, é a nível consciente, não é esperando, do tipo assim, Rony, eu fiz isso, o que eu vou ganhar? Então a criança, sei lá, ela gosta de chocolate, e o terapeuta fica lá com chocolate, aí a criança faz, toma o chocolate. A criança gosta de pirulito, a mesma coisa, Coca-Cola, a mesma coisa. E aí, de repente, você... mesmo usando essa técnica efetivamente, você pode ficar refém daquilo. E isso interfere, inclusive, no desenvolvimento da personalidade e dos valores dessa criança. É aquela criança que futuramente vai ser um adolescente que só vai fazer algo esperando uma recompensa. Então, eu já peguei casos, assim, bizarros, Fer, da criança pra ela almoçar, ela tem que ganhar a recompensa dentro de casa. A criança, para ir cortar o cabelo, para ir tomar o banho, ou seja, fazer coisas básicas e elementares do dia a dia, ela tem que ser premiada. E é ruim porque aí automatiza, ela não reflete tudo que eu tô vendo. Exato. Não cria consciência. Se não tiver... Não cria repertório, tanto físico quanto emocional e cognitivo. Exatamente. Não tem função. Fica no automático. Daí continua isso, vai continuar. Não vai, né? E aí, Fer, pegando o gancho do que a gente tá falando dessas vivências do dia a dia, as AVDs, elas são muito importantes. Por quê, Fer? Porque é nessas vivências do dia a dia, do ir ao banheiro, do tirar o short. AVD é atividades de vidas diárias. Desculpa. Muito bem a sua indagação, Fer. Obrigado. Então, essas atividades de vida diária é aonde essa criança, com ou sem alteração e deficiência no desenvolvimento, ela vai expandir o psicológico dela. Por quê, Fer? Quando você é muito pequeno, você recebe muito suporte. Sim.
pra se trocar, pra ir no banheiro, Sim. pra escovar os dentes. Sim. Conforme você vai crescendo, esse suporte vai descontinuando gradativamente e você começa a fazer isso sozinho. Quando esse processo ele é bem feito, a criança pega gosto pela coisa. Então, aquela criança que ficava, mamãe, papai, ajuda, né? Ajuda. De repente, um belo do dia, o pai, a mãe vai ajudar e a própria criança fala, não, eu já sei colocar sozinho. Mesmo que com dificuldade. Olha, mais uma vez, a importância dos cuidadores primários. Se o pai e a mãe vai lá e fala, não, é eu que coloco a sua roupa porque você não sabe... Aí você corta. Você corta. Se o pai e a mãe têm uma boa percepção e falam, olha só quem tá aprendendo, que legal. Estimula. E psicologicamente, Fer, o que vai acontecendo? Sentimento de capacidade. Eu consigo. Isso, eu consigo, eu sou capaz. E sentimento de utilidade. Olha, eu tenho essa utilidade, eu sei fazer. A criança, ela começa a vibrar, ela começa a gostar. Aí você chega, papai, olha só o que eu aprendi a fazer. Coloquei o chinelo, a sandália sozinha. Eu aprendi a fazer na escola hoje, olha o que eu fiz. Isso! Então isso vai nutrindo a criança psiquicamente. E além do sentimento de utilidade e pertencimento, ela tem o sentimento, de utilidade e capacidade, ela vai criando um sentimento de pertencimento. Com certeza. E aí que tá uma grande barreira nas crianças autistas e com deficiência. Nesse processo, que vai ali até os 3, 4 anos, por conta dos atravessamentos e das barreiras que eles são acometidos, eles não conseguem, às vezes, se trocar, às vezes comer, às vezes fazer... Você lembra alguma coisa assim na sua infância, nesse sentido? Hoje eu consigo me virar muito mais com cadeira de roda. Eu tô almoçando na mesa, assim. Eu cansei da mesa, levo a minha Coca-Cola, eu coloco a Coca-Cola no meio das minhas pernas, vou ali, o controle tá ali perto, eu já pego, eu ligo o televisor, já faço. Coisa que eu não fazia, mas hoje eu já tô querendo me virar. Então, Fer, olha que relato rico. E isso é importante porque, Fer, é o principal marcador, na minha percepção, quando a criança ela é nutrida, mesmo com deficiência. Porque assim, a criança ela tem deficiência, ela não consegue executar 100% de uma tarefa. Mas se ela executar 10, 20, 30, ela já vai nutrindo psiquicamente esse sentimento de capacidade. E vai graduando, vai aumentando, vai ajudando. Isso vai aumentando gradativamente. Agora, quando a criança é privada, colocada numa bolha e os adultos fazem tudo por ela é nutrida ao contrário. Ela acaba tendo a percepção de incapacidade, de inutilidade e de não pertencimento. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Isso eu conversei com a minha terapeuta um dia. Eu não tenho costume de, quando eu vou cair, apoiar a mão. Eu não tinha. Eu fui aprender isso, pessoal, no jiu-jitsu. Porque lá você tem que cair, você tem que, né? Saber cair. Tem que saber cair. Hoje, qualquer coisa que eu já me desequilíbrio, eu coloco a mão. Coisa que eu não fazia. Exatamente. E ó, com 41 anos de idade. Tá vendo? Você vê? É isso mesmo, Fer. Então a gente vai se desenvolvendo e vai aprendendo. O aprendizado, ele é contínuo, ele não acaba nunca. Não acaba nunca. Tá? Aí, Fer, só para finalizar os marcos aqui, quando essa criança com deficiência, com alteração, sem alteração e sem deficiência, ela é nutrida psiquicamente de capacidade, utilidade, pertencimento, ela chega um momento que ela vira uma chave qualitativa que ela passa a desejar crescer e sempre fazer coisas novas progressivamente. Então é aquela criança que antes ela colocava o short, mas a camiseta não. Agora ela coloca o short, mas ela fica desejando querer colocar a camiseta. Aí, se o pai e a mãe vai lá e ensina, ela consegue. Eu consegui colocar a camiseta, agora eu tenho que colocar o tênis, que o tênis é mais difícil. Depois do tênis, a meia. Aí depois ela quer andar de bike. Aí ela aprende a andar de bike, ela quer tirar a rodinha. Aí ela tira a rodinha, ela quer subir no pé de manga pra pegar a manga. E assim vai pro resto da vida. O que acontece muito
nas crianças autistas e nas crianças com deficiências é que elas não viram essa chave. Então, o que acontece? Elas não desejam crescer. Porque foi tanto tempo com sentimento de incapacidade e de inutilidade que quando ela é desafiada a habilitar uma capacidade nova, ela não quer. E aí não tem o quê? Intencionalidade. E quando a gente não tem intencionalidade... Não tem porque você é estimulado a fazer aquele negócio. A coisa não vai, Fer. Porque vamos supor, Fer, você vai fazer fisioterapia. Você tem que ter consciência, intencionalidade e motivação. Se você não tem, você vai chegar lá e pode esquecer. Isso você é uma mulher. Imagina uma criança com 4 anos, com paralisia cerebral e autista. Essa criança, ela não tem intenção. Fala, o que eu tô fazendo aqui? Não vale isso? Exato. Aí, o que acontece? Eles manifestam comportamentos de descontentamento. Alguns choram, alguns gritam, alguns estabelecem um contato físico. Não é porque são agressivos, mas é uma forma de comunicar ali que não tá legal, porque eles muitas vezes não falam. E aí os profissionais tendem a focar no comportamento, sendo que o comportamento é só a ponta do iceberg. É o resultado. Tem a soma, tem tudo aí atrás. É o resultado. Não é a fórmula pronta, é o resultado. Exato. E não adianta eu querer modificar esse comportamento. Porque o comportamento, ele é um sintoma. A gente precisa encontrar a causa. A causa, muitas vezes, ela pode ser emocional e psicológica também. Porque no autismo, as pessoas acabam presumindo que esses comportamentos vêm especificamente de alterações sensoriais. É óbvio que eles podem vir de alterações e desconfortos sensoriais, mas a pessoa autista, ela não é exclusivamente sensorial. Ela é esse ser multimodal, ela é o todo. Então, pode ser que ela esteja passando por alguma questão sensorial, pode ser que ela esteja passando por alguma questão motora, pode ser que ela esteja tendo alguma dor fisiológica, e pode ser alguma questão emocional. Né? Mas, historicamente... O desenvolvimento psicológico, ele é tido, assim, considerado por uma percepção capacitista, Fer. Cara, que demais. O último recado, só quero que você dê para as mães ainda que fazem isso, não se sentirem culpadas. Perfeito, porque às vezes elas fazem isso sem pensar nessa história hoje que a gente está conversando aqui e vão refletir depois. Você pode deixar um recado, pessoal? Com certeza. Para todas as mães, para todos os pais, para todos os familiares e cuidadores primários dessas crianças que são atravessadas com essas barreiras, é importante que vocês busquem, né? E dentro daquilo que é possível, porque nós vivemos num país marcado por desigualdade social. Então, às vezes, a mãe, ela entrega aquilo que ela tem para dar, naquele contexto de vida dela, na subjetividade dela, e no que a condição socioeconômica dela permite. E muitas vezes, essa mãe acaba se culpando, essa mãe acaba tendo essa sobrecarga descomunal, e isso interfere psicologicamente nela. Então, quando a gente fala na criança, sobretudo nessas crianças, a gente precisa ter esse olhar com as famílias, especialmente com as mães. Então, não prejulgar, acolher essas mães, conversar com essas mães, fazer ali, enquanto profissional, recomendações, e motivar, encorajar essas mães, esses pais, porque o pai também tem um papel extremamente importante. A gente precisa ressignificar isso. O papel do pai não é só prover ali e procriar, é realmente estar presente e atuante. A gente consegue ressignificar e ofertar para esse sujeito em desenvolvimento possibilidades de um ótimo desenvolvimento. E aí pergunta, mas eu fiz isso até hoje, mas ainda tem como mudar. Exatamente. Ajuda, vai fazer... Você superprotegeu teu filho, igual minha mãe fez comigo durante muito tempo. Mas hoje a gente significa muita coisa. Então sempre é tempo do quê? De aprender. De aprender, exatamente, a significar. E esse seu relato sobre você e sua mãe é um exemplo disso. E você, Fer, é uma pessoa que passou e passa por todas as suas barreiras. E você conseguiu, assim, desenvolver altas capacidades
Você é a prova viva de que para essas famílias, para essas mães, para esses pais e para essas crianças, de que sim, é possível. Você, o Samuca, né? Então, assim, vocês são pessoas que eu admiro muito por conta do desenvolvimento de vocês, da subjetividade de vocês. Pessoal, é sério, com 41 anos eu consegui aprender a apoiar antes de cair. Hoje eu faço isso. Com 41, então dá tempo. Dá muito tempo de aprender muita coisa ainda. Então vamos lá. Exatamente. Vamos lá. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço aí. Você tem alguma pergunta rapidinho pra me fazer aí? Fer, quando a gente conversou sobre aquela parte da concepção desejada e da prematuridade, como foi pra você, bem resumidamente, esse período, assim, que você tem conhecimento? Cara, eu sei, assim, de relato da minha mãe, que aconteceu tudo isso, que ela sofreu bastante, que caiu o cabelo, porque eu fiquei 1 mês sem incubadora. Então eu acho, assim, hoje, muito do que acontece comigo na terapia, eu trato. O quê? Sensação de abandono, né? Exclusão, porque a gente fica muito tempo afastado, né? A sociedade, então assim, isso hoje eu vou dando significado a tudo, isso que hoje eu consigo processar. E isso é muito importante. Isso é importantíssimo. Porque é bom se dar significado às coisas, e não levar isso como um fardo, né? Mas entender o porquê das coisas, por que eu fiquei lá, o que isso causou em mim. Então isso é muito importante. E eu hoje sou diferente, eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Pra se ajudar a se autoconhecer. Porque terapia é libertador. Legal, Fer. Né? E é importante a gente sempre ter esse olhar para a infância, que historicamente não tínhamos ao longo da história da humanidade. Na antiguidade, por exemplo, as pessoas consideravam alguns grupos como mulheres, pessoas escravizadas e crianças como incapazes de desenvolvimento intelectual e emocional. Na Idade Média, isso passa a mudar devido ao cristianismo. E aí, há pouquíssimo tempo, se tem um olhar mais cuidadoso e enfático para a infância. Então, historicamente, as crianças não são consideradas seres com capacidades psicológicas. Que pensam. Que pensam. E aí, atualmente, nós temos essa mudança. Então, é importante considerarmos isso. E aí, eu queria finalizar com a célebre frase de que a infância é um chão que pisamos a vida inteira. Ai, que lindo! A infância é um chão que pisamos a vida inteira. E que brincar, por vezes, a gente brinca, mas brincar é coisa séria. Brincar é coisa séria, diria o grande mestre professor Renato. Nossa, aí Renato, um beijo. Um abraço, professor. Bom, muito obrigado, querido. Você vai voltar mais vezes. Foi Com incrível. certeza, Fer. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela força. Dá aquele like no canal, compartilha com todo mundo, se inscreva no canal para gente chegar a mais de 1000 aí. E porque inclusão é a questão, clica lá. E até o próximo episódio. Um grande beijo aos nossos patrocinadores. Muito obrigado por trazer assuntos tão ricos. Valeu? Até mais.